Olá, no nosso podcast de hoje nós vamos receber o Dr. José Roberto, delegado de polícia, que vai nos esclarecer como funciona a entrevista investigativa. Dr. José Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no podcast que a gente tem feito aqui no Ministério Público, em parceria com o núcleo do júri aqui do nosso estado, para que a gente entenda um pouco mais como funciona todo esse acompanhamento do crime de homicídio, né? Nós recebemos seu colega Dr. Delano, então que o senhor seja muito bem-vindo hoje também. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre o nosso trabalho desenvolvido na Polícia Civil, né, como a entrevista investigativa e principalmente na Delegacia de Homicídios, né, que hoje não estamos mais lá, Sim. mas foi muito importante na nossa carreira. Eu acompanhei o senhor, do Delano, por um período, né, e me chamou muito a atenção essa nova técnica, né, porque hoje em dia as pessoas têm uma visão, né, da polícia, como se escuta alguém, né, como se ouve uma testemunha, como se interroga o réu, e na verdade as pessoas sabem muito pouco da evolução que teve esse tipo Sim. de ato, né. Como é que foi isso, doutor? Então, tem uma evolução. Na verdade, quando a gente se entende vocacionado pela polícia, a gente gosta de séries, de filmes, e os filmes mais populares são os americanos. Sim, E a técnica americana tem até um nome, é o método Reed, né? E é uma técnica que hoje a gente entende que não é a mais adequada, mas a nossa formação até como vocação policial vem desse método. sim, É, Meu primeiro contato com o que hoje entendemos como entrevista investigativa foi na DEPAC. O Dr. Delano é um dos pioneiros, acredito que é o pioneiro na entrevista investigativa aqui no Mato Grosso do Sul, e ele começou a fazer pela Delegacia de Homicídios e acredito que o Ministério Público observou esse trabalho, o que de importante ele trazia, né, para o procedimento e solicitou que a DEPAC, que fazia o flagrante, sim. começasse a fazer ali as oitivas gravadas. É porque a É, gente tinha muita dificuldade, né, na verdade, assim, é um direito constitucional de estar preservado, como que foi ouvido, principalmente os réus, né, mas a gente tinha muita dificuldade dessa situação. Não foi isso que eu falei, eu não assinei, eu não li", né, então a gente percebeu que talvez a gravada funcionaria, né, e foi como isso falou, né, a gente foi evoluindo nessas sim, gravações, né. sim. Até naquele primeiro momento, quando veio a determinação para se fazer, a gente começou a fazer sem nenhuma orientação de como fazer, de nenhum estudo, de nenhum curso, enfim. A gente fez conforme a nossa experiência. Sim. E E conforme os aí, meios que tinham ali naquele momento disponíveis. também. Eu me recordo que eu busquei no Código de Processo Penal como que eu vou fazer isso. Aí o Código de Processo Penal ele estabelece lá, ó, primeiro você começa perguntando no interrogatório sobre a pessoa, sobre a vida pregressa. Aí a gente informa sobre a imputação, informa sobre os direitos e garantias constitucionais, e aí entra nos fatos específicos. E até no Código de Processo Penal tem umas perguntas ali do que a gente precisa Sim, esclarecer, né? Mas é um negócio meio que fica muito formal. Ah, Num segundo passo, a gente já começou a evoluir. Quando eu cheguei na Delegacia de Homicídios, eu comecei a observar o trabalho do Dr. Delano, acompanhando ele nas oitivas, e aprendi de maneira empírica mesmo, na sim. experiência ali que ele havia desenvolvido. E, curiosamente, eu perguntei para ele, falei, como que você chegou nesse método, né? Ele falou, não sei. Nós chegamos. Ele acredita que ele tem observado estudos, até cursos, enfim, e desenvolveu aquilo. No meu trabalho na Homicídios, eu fui convocado para um curso e aí eu comecei a entender que havia uma ciência por trás daquela entrevista Que não é um investigativa. simples sentar e perguntar e gravar, Não, né. não, longe disso. Aquele primeiro momento que a gente fazia, quando eu comecei a fazer na DEPAC, era algo muito formal. Tinha uma relação de superioridade entre o delegado e a pessoa que estava sendo entrevistada, que na entrevista investigativa a gente não usa isso, pelo contrário, né. Então, assim,
eu comecei a entender que aquilo que o doutor Delano fazia, e eu vinha também fazendo, tinha um amparo científico, e é claro, a gente não sabia de tudo, uma ou Sim. outra coisa. Eu trouxe o doutor Delano e a gente experimentou e falou, porra, realmente dá certo isso aqui, vamos fazer, né? E começou a dar certo a entrevista investigativa. Porque quando a gente recebeu, né, as primeiras gravações, né, tudo assim, gravava só o réu, a gente não tinha noção quem era o delegado, a gente sabia porque tinha escrita, né, mas não gravava. E depois eu vi que se evoluiu até pelo foco das câmeras, né, não foi só uma câmera. Isso tudo teve esse trabalho que vocês acabaram aprendendo aí nesses cursos todos. Sim, sim. A entrevista investigativa, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é o planejamento e a preparação, que vai desde o planejamento, o objetivo da minha entrevista, o que eu quero com essa entrevista. Eu quero obter qual informação, né? Eu tenho que entender todas as provas que eu tenho disponíveis, o que essa pessoa participa naquele evento. Porque a gente está dizendo também de testemunhas e acusados ali, de investigados. Vítimas sobreviventes. Todo mundo ali, todo sim. mundo. Então, assim, claro, o nosso trabalho foi direcionado a homicídios, mas a entrevista investigativa pode ser aplicada a todo e qualquer Sim. crime, né? Então, pode ser desde vítima, testemunha, até suspeito, indiciado, enfim. Então, existe tanto um planejamento do que a gente vai perguntar, qual é o objetivo daquela entrevista, e também a preparação. A preparação mental do entrevistador, quais as hipóteses do crime, aonde eu posso chegar, porque o entrevistador ele não pode estar focado em uma só linha de investigação, ele tem que estar aberto a outras linhas de investigação, até mesmo a informações de um indiciado que está negando o crime, que está trazendo um álibi. Eu tenho que ir atrás desse álibi para verificar aquela informação, se ela é ou não verdadeira. Então, eu tenho que ter uma preparação mental para começar. E a preparação também começa pelo ambiente. Sim, isso que eu ia perguntar para o senhor. Não é, deve acontecer muito, né? Flagrantes ali naquela correria que chega todo mundo, mas tudo isso também tem que ter uma preparação. Sim, sim. O ambiente, num primeiro momento, a gente fazia no ambiente, no nosso próprio gabinete. A mesa, a cadeira do delegado, a cadeira do entrevistado e uma câmera virada para o entrevistado. No segundo momento, a gente começou a entender que havia alegações de que tinha gente atrás do delegado, fazendo gestos, fazendo caras e confrontando, o que não é uma técnica adequada, esse tom confrontativo Sim. do entrevistador. Então, a gente falou, não, então, peraí, então vamos filmar a sala toda. Então, para que isso seja possível, a gente precisa de um ambiente pequeno. A gente eliminou as mesas para que a gente tivesse um contato mais próximo, uma intimidade até com Sim. o entrevistado. Então, assim, para que ele se sentisse à vontade de relatar mesmo o fato. Então, até o ambiente é preparado. Eu não posso ter muitos objetos para que não tire a atenção, a concentração do entrevistado, né? Então, assim, até isso faz a diferença, né? Uma sala clara, eu não posso ter uma sala escura, um ambiente hostil, não. É uma sala clara, tem um quadrinho ali, tem um quadrinho que eu comprei lá na Homicídio, aquele quadrinho. A gente falou, não, vamos colocar um quadrinho aqui de mar para relaxar. É tranquilo. Porque, na verdade, tudo isso, né, para quem está escutando, pode parecer, não, mas é uma técnica, quer tirar a verdade, quer saber a qualquer custo. A gente percebe, e nós que recebemos esse resultado, a gente percebe que a prova fica muito mais robusta quando ela é feita dessa forma.
né? Seja a prova robusta para confessar ou para não confessar ou para trazer todas as informações, mas é uma prova que nos dá mais segurança, dá segurança para a própria autoridade policial e dá segurança para aquela pessoa que foi ouvida também, né? Porque é uma situação que está sendo gravada, que está sendo verificada todas aquelas situações e, como o senhor disse, deixou aquela pessoa mais à vontade e ela trouxe as informações que ela tinha e que ela podia repassar. Sim, sim. E isso já é um segundo passo, que a gente chama de rapport. A gente tenta. Rapport significa estabelecimento de relação, uma relação de empatia. O entrevistador tem que trazer de maneira empática o entrevistado para ele. E isso faz com que essa prova seja mais robusta. Eu tenho que deixar o entrevistado mais tranquilo. E de que maneira que eu vou fazer isso? Qual que é a técnica que eu vou utilizar para isso? Eu vou chegar aqui, a senhora me ofereceu aqui um cafezinho, isso é muito gentil. Eu geralmente entro na sala, estou com um café, quando eu começo a gravar, quer um café? O ar está agradável para você? Né? Isso já, opa, peraí, nunca fui tratado dessa maneira, Sim. ainda mais, pensei que ia chegar numa delegacia, ser maltratado, estou sendo tratado assim. Você esclarece que está sendo gravado. Outra coisa muito importante é a gente deixa o foco, não é... É óbvio que o nosso foco é a informação, Sim. mas uma informação com melhor qualidade, com confiabilidade. Quanto mais informação, melhor. Quando a gente pega e começa a ouvir a pessoa, você começa a me relatar um fato, eu falo, peraí, deixa eu escrever aqui. O foco não é a pessoa, não é a informação dela, a pessoa entende isso. Não é a informação dela, é o que eu vou escrever. O que eu vou escrever aqui. Então a pessoa fica preocupada com isso, será que está escrevendo o que eu estou falando, será que não está? E outra, interrompe o raciocínio, às vezes a pessoa queria falar um negócio, eu estou interrompendo, eu falo, não, peraí. Então, o fato de estar gravando, de deixar a pessoa muito à vontade para trazer todas as informações é muito importante para que essa prova, dependente da memória, além de uma melhor qualidade, ela tenha uma qualidade relevante e uma confiabilidade muito boa para que lá na frente ela seja robusta para gerar uma condenação. E a gente fala de condenação, né? E é importante também que colegas, né, e quem assiste o nosso podcast, vê que, na verdade, a gente muitas vezes inicia um inquérito policial, né? A gente inicia uma investigação, a gente quer desvendar aquela situação, mas a gente quer desvendar aquela situação com clareza, né? Com provas robustas. E muitas vezes esse tipo de oitiva pode até não esclarecer aquele crime, mas ele vai tirar com certeza aquele possível suspeito da cena, Sim. né? Para que a gente não fique muitas vezes focado numa pessoa que não é aquela, vai trazer outras informações, né? Muitas vezes nós temos mortes a esclarecer, que a gente inicia aí pensando que é um homicídio, a gente verifica depois que não era. Então, essa prova nem sempre é para que a gente encontre o culpado ou leve no final aí uma possível condenação, mas é que a gente tenha investigações cada vez mais robustas e sérias na possibilidade até de uma absolvição. Sim, né? E falando nisso, eu me lembrei aqui da questão da confissão. O método Reed, que eu comentei, é o método americano do FBI, ele tem como fim quase que principal a busca da confissão. Se eu busco a confissão, eu tenho uma única linha de investigação. Até no nosso cotidiano, quando a gente quer comprovar uma convicção nossa, a gente tende a captar as informações que comprovem e descartar aquelas informações, em que pese relevantes, que vão contra a nossa convicção. Então, assim, o nosso trabalho é a obtenção do maior número de informações para montar aquele quebra-cabeça do crime. Às vezes, eu não preciso buscar a confissão para isso. Sim. Às vezes, o indiciado, ou até suspeito, antes mesmo do indiciamento, ele traz algumas informações negando o crime, mas informações que são relevantes para uma outra coisa, que é uma pecinha do quebra-cabeça. Eu trouxe várias
E conforme eu vou falando, eu vou me lembrando de casos aqui que eu me lembro de um caso que o suspeito ele negou o crime, assim, de maneira muito convicta, sabe? Ele conseguia elaborar bem um raciocínio, porém ele trouxe informações que foi fundamental para a condenação dele. Então, assim, Sem a confissão. sem a confissão. A entrevista investigativa, ela busca a obtenção de informação verificável, sendo Isso é ela, importante, a informação verificável, né? sendo ela para condenar, sendo para absolver. Se o suspeito me traz um álibi de que ele não praticou o crime, o que eu vou fazer? Eu vou descartar? Não, eu vou verificá-lo. Verifiquei, comprovei inverídico, por que ele está escondendo isso? Sim. Entendeu? Então eu tenho que manter sempre minha mente aberta a todo tipo de informação que seja apresentada por vítima, testemunha. Tem vítimas que escondem alguns Sim. fatos, Algumas né? vezes falam que não querem falar os autores ou falam pela metade, Isso, né? isso. Então, assim, sempre num tom de respeito. A entrevista investigativa ela é humanizada, né? Eu não preciso confrontar ninguém para obter determinada informação. Eu tenho meios para isso. A utilização de técnica adequada e apuração de outros elementos. O que eu falo muito para os meus jurados, e até com os colegas aqui que a gente entrevista, hoje a gente vive muito um mundo de redes sociais, né? E todo mundo, né? Você escuta muito, a justiça não faz nada, absolveu, era para condenar, ou condenou e era para absolver. Então a gente tem hoje julgamentos que, assim, há 10 anos a gente não tinha, né? Só se conversava ali pessoalmente. E é importante que se traga essas informações para os jurados, eu digo muito isso, que eles tenham a possibilidade de ver um processo desde o início. Né? E a gente mostrar para ele, olha, isso aqui começa com o corpo, chega a polícia, chega delegado, chega perito, olha, tem todo o inquérito policial, nós temos que analisar todo esse inquérito, depois ainda nós passamos por audiências, houve testemunhas de novo. Então, o processo, toda a instrução, ele é um processo longo, ele é um processo demorado, e quando ele é feito dessa forma, ele traz credibilidade para o próprio jurado que está lá no final, para ele falar, poxa vida, desde o início foi feito dessa forma. Muitas vezes não tem essa confissão, mas olha, todo o resto corrobora para que essa pessoa chegue hoje e seja levada a julgamento. Então, eu sempre digo para os jurados, não é um processo fácil, né? Sim, O quebra-cabeça, como o senhor disse, ele sempre falta peças. A sim, gente não consegue montar ele, né, o quebra-cabeça do crime, você não coloca ele no quadro porque sempre peças vão estar faltando, mas a certeza, né, do crime e de quem praticou, com esse tipo de técnica, a gente consegue trazer. sim. E é muito importante que o jurado, o destinatário dessa prova, ele tenha confiança sobre o método aplicado, né? Eu tenho certeza que eu estou tomando essa água aqui, que essa água não é uma água qualquer. É uma água mineral extraída de uma fonte, porque eu confio Sim. que eu estou numa instituição que vai me. Agora, eu vou para a praia, onde a gente sabe que tem surtos de. Eu vou beber qualquer água? Não vou. Então, assim, a gente tem que confiar no método. A partir que a gente entende como funciona, como o método é aplicado, a gente consegue produzir algo que seja confiável e que no futuro, algumas coisas que hoje são questionadas, será que a polícia bateu? Será que a polícia não bateu? Algo assim, isso aí vai ser superado. Com o tempo, com a aplicação dessa técnica da maneira que deve ser, vai ser superado. Porque há métodos que usam coação, intimidação. Esse método de Já entrevista não é investigativa, mais. de maneira nenhuma, não existe nenhum tipo de confrontação. Nenhum tipo de confrontação. A única possibilidade é a confrontação de provas Que já estão ali, que né? estão ali com o entrevistado. E isso, é claro, eu deixo estrategicamente, é o uso estratégico de evidências, eu deixo ao final. Eu deixo o entrevistado me relatar livremente o que ele tem a dizer, depois eu vou em perguntas genéricas,
depois eu faço perguntas específicas e depois eu confronto com o uso estratégico dessas evidências. Eu chego até ele e falo assim, mas espera aí, você me disse que seu carro passou a noite inteira no estacionamento, mas nós temos evidências que seu carro estava tal hora em tal lugar. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu não estou confrontando ele de maneira desrespeitosa, Sim. né? Eu estou trazendo uma informação que a gente tem. E outra, não é mentira, que há técnicas que se utilizam de mentira. Ó, eu sei que isso aconteceu, hein? Mas, na verdade, não se tem. Não, a entrevista investigativa é sempre humanizada, com respeito, com observância das garantias e dos direitos de vítima, testemunha e de suspeito. Isso é importantíssimo, né? Porque todo mundo fica mais tranquilo para trazer a informação, né? A gente que recebe o produto vê isso de uma forma muito boa e se verifica que as outras partes do processo também têm ficado satisfeita com esse tipo de prova produzida, né? Porque, como o senhor disse, antigamente a gente tinha aquele confronto. Não, falei, não falei, estava com o advogado, não estava com o advogado. Hoje é uma prova muito mais robusta, uma prova bem mais difícil de se combater, justamente com esse método, né? Eu percebi que vocês fazem questão de falar os horários, se está de dia, se está de noite, enfim, traz toda essa segurança. Eu vejo que cada vez mais, quando a gente se especializa naquele tipo de atuação e traz essas garantias, o processo, né? O processo penal, que como a gente atua mais, ele fica muito mais leve até para que se chegue aí nesse resultado final. Sim, sem dúvida. Como eu disse, é o método utilizado de respeito e a gente ah, faz essa entrevista investigativa sempre pensando na prova, sempre pensando em produzir uma prova Provas, exatamente. confiável e que lá na frente ela, seja ela para condenar, seja ela para absolver, o que não podemos é condenar inocentes e inocentar culpados, mas Exatamente. Quando a ah, gente fala de dúvidas, a gente pode dirimir todas as dúvidas com esse tipo de métodos e atuações mais concretas. Eu acho que esse é o trabalho das nossas instituições, até sim, para que a gente passe para a sociedade essa credibilidade cada vez mais na nossa atuação. sim, sim. E tem coisa que a entrevista investigativa gravada, o papel não substitui, Sim, né? Tem muitas situações que o entrevistado, seja ele vítima, seja testemunha, teve caso de testemunha se contorcer na cadeira de medo e você perceber que ela estava com medo. E aí, como que você traz essa testemunha para você? Você está vendo que ela está se distanciando, sim. que você perdeu aquela relação empática que você tentou estabelecer. Quer uma água, quer pausar, né? Mas aquela prova, aquele medo é muito relevante dentro de uma Sim. Daí que investigação. você não vai conseguir nunca colocar no Não, papel, isso né? é impossível, é Como é impossível. coloca- E no caso de investigados, quando você coloca no papel, vai ser questionado. Não, Sim. isso não aconteceu. Não foi dessa forma. Que nem sempre a gente consegue descrever exatamente aquilo que a pessoa disse, né? Porque nós temos, às vezes, um vocabulário, né? Que não condiz, e isso muda muito. A forma que se fala de uma frase, né, na apuração do crime, somente no crime de homicídio, ela é muito relevante. Sim, Né? Uma forma sim, mais rebuscada, você fala, não, mas não pode ter falado sim, desse jeito, porque na hora ali do calor do momento, não se fala dessa forma. Então, sim. isso dificulta muito. Então, a gente tem visto realmente que a prova gravada, né, a entrevista investigativa, e que pode ser, então, feita em toda a área do direito penal, em Sim, todas as áreas criminais. sim, sim. Ela só tem uma questão que é uma questão a ser superada, porque aí é muito difícil no dia a dia do trabalho. Ao final de um inquérito policial, a gente precisa concluir, relatar, descrever toda a história do que Sim, aconteceu. Se está escrito, é mais fácil, a gente faz um resuminho ali. Agora, se não está escrito, a gente tem 15, 20 é um trabalho redobrado, oitivas sim. para rememorar, revisar, assisti-las, né, resumi-las e colocar. Esse é o único gargalo. Tirando isso, é uma prova, assim, dentre as provas dependentes de memória, a entrevista investigativa é o método É mais mais eficiente. eficaz para
para apuração, para persecução penal. Sim, excelente, doutor. E assim, foi importante o senhor trazer essas informações. Ainda temos aí vários episódios que a gente vai poder tirar várias dúvidas, mas é importante que até que os próprios colegas saibam que existe, né? Eu já vi o senhor, doutor Delano, dando curso sobre isso. Então é importante que cada vez a gente se aprimore, que a gente aprenda coisas novas para que o processo penal fique cada vez melhor, a gente chegue aos resultados que a sociedade espera de nós todos. Eu agradeço muito a sua presença, espero que a gente possa ter várias outras conversas aí, conte sempre com o Ministério Público. Eu que agradeço novamente o convite, foi uma satisfação falar por esse tema. Esse tema, para mim, assim, apaixonante, porque eu comecei a engatear desde o começo, hoje eu Sim. estudo ele. Eu e o Dr. Delano estamos indo para um congresso em Goiás em setembro, participar de uma mesa redonda para falar sobre entrevista investigativa. A Delegacia Geral vem preparando um curso EAD para que a gente prepare os nossos policiais, para que todo mundo tenha um conhecimento dessa Sim. ciência, para que Inclusive os aplique. próprios investigadores também, né? Delegados, Sim. investigadores, quem está ali na atuação de tudo, né? Uma coisa muito importante na entrevista investigativa, e isso não é nem na ciência, é na nossa experiência. A gente coloca um investigador-chefe daquela ordem de serviço junto com a gente na sala, porque às vezes ele obteve informação na rua que ainda não transpassou para o papel, para um relatório de Que pode investigação, auxiliar. que o delegado não tem conhecimento. Aí a pessoa fala uma coisa, ele linka lá depois e faz uma repergunta no final. Então, tipo assim, a união de esforços, né? O investigador de polícia é muito importante, o escrivão de polícia é muito importante nesse cenário, né? Nessa entrevista investigativa conduzida pelo delegado de polícia. Que bom, doutor. Então, sucesso no curso, sucesso aí nessa interação com os delegados e com os outros colegas aí da instituição, e agradeço a sua entrevista. Obrigado, doutora.